Oi, eu sou a Gabi Xavier e chegou o capítulo novo do mangá de Shingeki no Kyojin. Temos muito o que comentar porque é algo que a gente espera há anos finalmente aconteceu. Esse vídeo tem spoilers do mangá, fique avisado, só continue se você estiver preparado para todos os fatos que serão comentados aqui. Deixa o seu like antes de qualquer coisa, já se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque vai ter mais, além deste que vai sair hoje. E um recadinho rápido para você que quer aprender japonês, mas não tem nenhum curso perto de você, ou queria uma flexibilidade de estudar em casa, mas vinculando material e gramática tradicional, junto com animes, mangás, tokusatsu, cultura pop japonesa para te incentivar. Então, se inscreve no Nihongo, que está com matrículas abertas até o dia 10 apenas. Clica no link aqui embaixo para você se informar. Se preparem e vamos lá. Yuna. A gente não teve mais detalhes nesse capítulo do Eren Sauro, do titã enorme, do Eren ou das consequências dos colossais liberados, mas a gente conseguiu ver alguns detalhes do que está acontecendo dentro de Parades. Mas o capítulo abre, na verdade, com um pedacinho de Marley, do gueto de Libério e das pessoas que são eudianas, você vê pela abraçadeira, recebendo também a mensagem do Eren e não entendendo o que eles vislumbraram, que local era aquele, essas memórias, né? Eles não foram fisicamente, mas eles vislumbraram alguma coisa estranha e receberam mensagem de um cara que disse que vai destruir o mundo todo, inclusive eles. E alguém que percebeu muito bem que gigantes estão indo matar geral foi pai da Annie, o senhor Leonhardt. Ele que está aí há muitos anos aguardando a filha que estava lá petrificada, congelada, cristalizada e agora no finalzinho do capítulo foi liberada. Esse comecinho do capítulo foi justamente um link com o que a gente viu exatamente no final, com um gancho impactante. Em Parades, algumas coisas ainda ficam em aberto. Por exemplo, cadê Zeke Yeager? Os titãs irracionais que foram transformados com o seu fluido da sua medula titã estão ali soltos e sem nenhuma ordem, aparentemente não estão sendo controlados, o que dá a entender que no mínimo ele estaria desacordado. Mas desacordado depois de estar ao ladinho de um Eren gigantesco que se transformou, estando ali acabado, sem muitas condições físicas, é muito provável, ou pelo menos é possível, que o Zeke tenha realmente morrido. E aí o titã bestial dele nesse esquema teria ido para outra pessoa, um bebê odiano random qualquer no mundo todo, né? Será que abriria essa premissa neste finalzinho da história? Ou o Zeke tá um pouquinho ali destruído num cantinho, se escondeu ou foi dormir como o Reiner? Não sei, mas a Gabi foi salva para desespero de muitos leitores. Gabi foi salva e agora a gente sabe que o Reiner deu um jeitinho de pegar ela ainda como titã e sair correndo para levá-la a um local seguro. Gabi que nesse momento só pensa em quem? No Falco. O Falco acabou de ser transformado em um titã racional, mas na verdade assim que ele engole o portador do racional anterior, o portador do mandíbula que era o Galliard, ele volta ao estado humano inconsciente. Então ele estaria em perigo. Cadê ele? Cadê ele? O Reiner lembra ela que ele agora é o mandíbula, um dos racionais, muito importante, que provavelmente alguém de Parades o pegou, provavelmente Jean Cone. E foi isso que aconteceu mesmo. Detalhezinho importante que pode passar despercebido no começo do capítulo é que o Reiner comenta que, estranhamente, assim que as muralhas foram ali destruídas, assim que as estruturas petrificadas caíram, a sua armadura de material semelhante ou igual também se desfez. Como um efeito colateral, a ordem do Eren acabou provocando outras consequências, como na armadura do Reiner e na Annie, mas isso a gente fala depois. Gabi e Reiner então acabam entrando numa casa qualquer que tinha um cantinho com comidinha, tranquilinho, e Reiner naquele momento tá frustrado porque ele não conseguiu mais uma vez, né, pra variar, parar o Eren, que vai destruir o mundo todo. E é bom a gente entender, apesar do vídeo de teoria que eu acabei de fazer sobre o Reiner Salvador, que esse cara tá desestruturado, tá acabado, e mesmo assim ele continua lutando, continua batalhando, sim, quando ele acredita que precisa fazer algo, que ele pode fazer algo, mas ele vai oscilando o tempo todo entre desistir e fazer, parar e lutar, porque ele não tem estrutura. Se essa teoria em algum momento se comprovar meio verdade que seja, você pode ter certeza que Reiner jamais será um personagem feliz e glorificado e muito bem ali como um herói, porque ele já está acabado por dentro. Nesse ponto a Gabi ainda quer lutar, e a gente tem um paralelo interessantíssimo relacionado
relembrando mais uma vez como ela foi construída muito ali com base no começo, pelo menos, do Eren. Ela se olha no espelho dizendo que ela precisa fazer alguma coisa, achar o Falco e prende o cabelo da mesma maneira que Eren fez logo antes de se soltar da cadeia de Parades e começar de fato a sua missão, que deu no que deu. Mas Gabi teve uma transição e mudança de pensamento que o Eren não teve. Gabi, que poderia ser o extremo oposto do Eren, a radical do outro lado, teve ali convívio com pessoas que foram muito importantes, amorosas, empáticas, e a sua experiência fez com que ela tivesse um rumo diferente. Que ela não fosse mais aquela que olha apenas o seu lado e que enxerga o outro como demônio ou inimigo total. Ela balanceia os fatos e até se culpabiliza, como a gente vê ainda nesse capítulo. Reiner, por outro lado, como eu disse, dorme. Nesse ponto, ele não enxerga qualquer coisa que ele possa fazer. Falco tá perdido, todo mundo já morreu, o mundo vai acabar, não tem o que fazer, deixa o Eren destruir, a gente só pode fugir ou dormir. Pelo menos, acabado ali, ele apenas dorme. Gabi sai para achar o Falco. Se você ama Levi, Attack on Titan e outros animes, não esquece que tem loja exclusiva do canal com camisetas e estampas feitas só pra gente. Tem várias estampas, modelos, inclusive quadrinho, e aqui no YouTube a gente já tem a loja vinculada para facilitar aí você ver os produtos, ou o link diretamente do site tá aqui na descrição. Interessante ainda a gente ver o encontro dos ex-cadetes da turma 104 reunidos, o que restou deles, comentando inclusive o que acabou de acontecer. Jean, que sempre falou mal do Eren, nesse ponto, pelo menos inicialmente, tem uma visão mais otimista. O Eren tá fazendo um negócio ali que parece ser meio desnecessário, mas o que ele podia fazer, não é mesmo? Eu sei que vários de vocês pensam assim, inclusive, porque o mundo tá querendo que a gente morra. Então a reação natural é: se vocês querem nos exterminar, não querem papo, não querem diálogo, vamos então fazer o que vocês tinham medo que acontecesse mesmo, destruir todo mundo com os colossais. Na verdade, o Eren está fazendo isso, como o Jean fala, apenas para nos proteger. Ele quer que o mundo todo se exploda se a gente sobreviver. Mas o Eren pode ser, realmente concordo, que ele inicialmente tivesse esse objetivo, salvar quem ele gostava. Eu acredito que o Eren sempre amou sim essas pessoas. Mas ele foi embora, aparentemente tomou ali conta da sua missão, e as pessoas que ficaram em Parades estão morrendo. Marlenianos que estavam lá também? Sim. Inimigos? Sim. Mas muitos Eldianos, inclusive amigos deles, poderiam ter morrido, inclusive nesse capítulo. Armin, nesse ponto, não tá tão esperançoso assim. Ele chama claramente o que o Eren tá fazendo de genocídio, que apenas acabar com bases militares era o suficiente, mas ele não escolheu fazer isso. E a gente vê que há um distanciamento entre qualquer um desses e o Eren. Ninguém tem a iniciativa, o pensamento ou cogita ir até ele conversar, tentar alguma manobra, porque o Eren se distanciou, e não só fisicamente, e não só como uma estratégia ou possível estratégia dele para não ser impedido. Ele também está sentimentalmente, psicologicamente afastado de qualquer um. E como eu comentei, sim, o Jean pegou ali um Falco desacordado, porque era um trunfo, vai que eles precisam trazer alguém de volta, melhor fazer um aliado retornar à vida, coisa que também o Armin discorda. O Armin, por mais que vocês achem que ele pode ser bobo, que ele possa ser muito sentimental, a gente já teve provas ao longo dessa história que o Armin, ele sabe fazer, inclusive, conduzir planos muito ali maldosos ou cruéis em várias perspectivas, se for necessário. E por mais que haja teoria ou pensamento de que ele está sendo influenciado por memórias do Bertolt, ele não virou o Bertolt. Então, assim, mesmo que ele tenha um pouquinho mais de empatia pelo que ele sentiu e vivenciou do antigo portador do seu titã colossal, ainda assim é o Armin. E ele se preocupa em minimamente não tomar uma atitude ali impensada. Porque, olha só, se o Eren vai destruir tudo, não vai ter mais por que esses guerreiros lutarem entre si contra a gente. Matar esse garoto é trazer de volta, é startar um novo ódio que pode inclusive acabar agora. Pra que fazer isso? Mas essa conversa nem avança, porque há alguém ali que está muito mais sentimental, muito mais passional e viu nesse garoto a chance de trazer a mãe de volta. Mãe do Connie, que então foi preservada ali em forma titã, sem conseguir se mover como a gente sabe que ela estava, até este ponto.
Parece que o Connie cuidava da mãe naquela mesma casa, naquele mesmo local, naquela mesma vila, durante todos esses anos, e agora para ele é completamente impensável descartar esse menino se ele pode ser a chave para trazer a mãe novamente à vida. E num deslize ali, num instante que eles precisam lidar com irracionais que estão chegando, o Connie vai embora com o Falco, aparentemente indo em direção à sua mãe para que ela mate o garoto, se torne o novo Mandíbula, o que seria irrelevante nesse contexto para o Connie. O que ele quer de fato é apenas trazer à mãe a racionalidade de novo. Lembra que a gente comentou sobre o Zeke e este pensamento com certeza também está rodeando a mente da Helena, que está chocada com o que está acontecendo, muito mais pelo medo da quase certeza que o Zeke está fora de batalha, né, minimamente muito ferido, do que ali por empatia por quem tá morrendo, ou até, quem sabe, diria eu, medo de morrer. Eu acho que nesse ponto ela tá mais ali triste pelo plano do cara que ela endeusava literalmente e não deu certo, ou por ele estar perdido ou, quem sabe, morto no meio disso tudo. E mais inocentes eldianos que teriam que ser protegidos por esse plano do Eren, que estão ali sofrendo com o risco de serem comidos por titãs irracionais que antes eram eldianos amigos, é a família da Sasha, que está ali correndo com a Kaia, que se tornou a filha adotiva deles, né, após a Sasha a salvar, tentando fugir de titãs. O Nicolo não consegue fazer muita coisa nesse contexto também, e surge um titã irracional do Nile. E num momento em que a Kaia cai para dentro de uma casa, o Nicolo consegue tirar o pai da Sasha, o Sr. Braus, do momento em que um titã ia se jogar contra ele, e esse titã acaba caindo no mesmo local que a menina Kaia, que começa a ter vislumbres do que ela passou, até por um estresse pós-traumático. Aquilo ali foi um gatilho para despertar lembranças terríveis daquele momento em que ela viu a mãe morrendo na sua frente por causa de um titã. E ali, no desespero, quase inconscientemente, ela deseja pela volta da Sasha. Ela tem realmente uma irracionalidade psicológica, emocional, pensando que nesse ponto apenas quem poderia a salvar de novo seria a Sasha, que está morta. Mas quem surge? Gabi. E nessa cena a gente tem paralelos da Gabi e Sasha em quadros, em memórias da Kaia. E isso é importante não só como easter egg para o leitor falar, olha, fez parecido, igual a Sasha fez, como também, sobretudo, para mais uma vez mostrar não é que a Gabi é inocente. Ela diz depois dessa cena que não, muito pelo contrário, mas mostra que ela evoluiu, que ela passou por algo que ela ainda não entende, ela não mudou completamente, ela não sabe exatamente por que ela salvou essa garota, mas ela teve um ímpeto de fazer, coisa que há algum tempo atrás, antes de ela ir para a ilha, ela jamais faria. Ela teria pego aquela arma para aniquilar titãs que Marley desenvolveu e teria dado na cabeça de cada eldiano que ela encontrasse ali na ilha. Não foi isso que ela fez. Ela atira no titã do Nile, ela dá o golpe final, inclusive, Gabi maravilhosa em questão tática, de guerra, batalha. A gente conheceu ela por causa disso. Assim que ela surge no mangá, você pode odiar a menina, mas isso é inquestionável. E ela salva a Kaia, e o diálogo delas depois é importante, porque a Kaia pergunta por que você fez isso, e ela não sabe direito. E a Kaia se coloca ali como um demônio, olha, eu tentei matar você e você veio e me salvou. E aí tá a Gabi dizendo e se questionando, talvez falando pra ela mesma, eu que sou o demônio. Porque ela sabe o como ela considerava aquelas pessoas ali terríveis, ela sabe o quanto ela matou. Ela matou vários daqueles, e por mais que tivesse uma explicação também no seu contexto, eram pessoas invadindo a sua cidade, o seu gueto, a sua realidade, matando quem ela conhecia, ela agora conheceu o inimigo, quem ela queria a morte desesperadamente, e se sentiu culpada quando o inimigo a tratou bem. E aquela família a trata bem até agora. Porque quando surgem ali soldados eldianos falando, peraí, essa menina aí não é aquela que veio infiltrada de Marley, eles falam, não, eles desviam o assunto, eles tiram o foco, perguntam um local seguro para eles seguirem logo, e é isso aí, não deixam que peguem a Gabi, que a família ali da Sasha ainda chama de Mia, e o Ben é o Falco, e eles querem os proteger. Vocês acham que é fácil fazer isso? Não sei se nós conseguiríamos. Olhar para alguém que matou uma pessoa queridíssima e conseguir ter empatia, conseguir proteger, conseguir enxergar para além do que ela fez, conseguir ver o contexto, é por isso que quebrar o ciclo de ódio é praticamente impossível na nossa realidade. Porque quando a gente vê o que o Eren está fazendo, um pensamento comum, e eu entendo que seja comum, é a gente dizer, o que você faria no lugar?
Eles querem te matar, você tem que revidar mesmo, garantir que ninguém vai acabar com você. Mas será que é a única alternativa? Se só acontecer isso, nós nunca saberemos se uma outra via, uma forma diplomática seria melhor. Eu realmente acho que a diplomacia por si só não funcionaria mesmo. Mas ainda a força física ou a força titã poderia ser usada com mais parcimônia ou mais estrategicamente. O que o Eren fez foi a aniquilação total. Conhecendo ou não a história dos Eldianos, odiando ou não, querendo a morte ou não, todos seriam mortos. É um genocídio. Você concorde ou não? É. E na verdade eu tô adorando como o Isayama vai colocando mensagenzinhas e falas nessa história para tentar mostrar, como o Nicolo fala no meio do diálogo da Gabi e da Kaia, que na verdade todos são demônios se for assim. Porque todos têm esse lado escuro, porque todos em determinado momento são egoístas e provocam, às vezes nesse contexto do mangá, morte, sofrimento, porque cada um olha pro seu umbigo, cada um olha pro seu lado. Como eu disse, fazer o que os pais da Sasha fazem é dificílimo, eu diria quase raro, impossível. Com certeza é muito doloroso. É abrir mão de um impulso, de uma passionalidade, de um sentimento que às vezes é fortíssimo, ou muitas vezes é fortíssimo. Mas lutar contra esses instintos cruéis, às vezes é o que a gente precisa. Eu diria até que muitas vezes é o que a gente precisa para encontrar um equilíbrio para tantos problemas que a gente tem até hoje. Sou utópico? Sou ingênuo? Provavelmente. E é por isso que nessa história a gente vê sempre o ódio prevalecendo. Esse ciclo que é tão difícil de romper. Duas lideranças interessantíssimas surgem. Primeiro eu queria comentar do Chadis, o ex-instrutor da turma de cadetes, que saiu de campo para ser o instrutor, abandonou o cargo, deixando para o Erwin porque ele não tinha ali, na sua visão, possibilidades de ser um bom comandante, não conseguia sucesso, ele não gostava de fazer aquilo, ele tinha medo, covardia, e ali, vendo a situação em que todos se encontravam, ele vai à frente, mata a Titã e manda que todos aqueles ali que estão com medo ajam, façam alguma coisa. Eu achei maravilhoso esse momento porque certamente ele está se superando e ele fala isso. Ele é um dos primeiros que não gostaria de estar naquele momento lutando com titãs, mas era necessário. Eles precisavam acabar com vários titãs irracionais que surgiram por causa de Zeke Yeager, com um plano ali junto com o Eren, é bom lembrar. E também Jean, que se coloca à frente em uma estratégia, inclusive, para acabar com esses titãs da forma mais eficaz possível, com menos baixas, usando as lanças ali relâmpago, e dá certo. Eles acabam com todos os titãs irracionais, que eram ex-amigos, mas eles dão um fim, finalmente, a um sofrimento que poderia ser eterno e poupam a vida de todos os outros que conseguiram sobreviver. E uma cena triste é a gente ver, finalmente, também o fim do Pixis, que estava ali transformado em titã irracional. O Armin repara, se lembra inclusive das primeiras vezes que eles conversaram, ele, Mikasa, Eren, com o comandante Pixis, e ali ele teve seu fim como um titã irracional. Já se recuperando depois desse momento de transtornos, colossais continuam caminhando, tá? Não esqueçamos, não sei se Eren Sauro tá ali conduzindo eles igual ovelhas, mas não vimos mais o Eren nesse capítulo, e Floch infelizmente está vivo e já chega tomando ali conta da situação, porque ele é o líder da facção Yeager, e já coloca a moral na Yelena, que tá acabada e aparentemente não liga, porque o plano dela não deu certo. O plano dela não, o plano do seu deus Zeke não deu certo. Eu não sei sequer se ela se importa com o que acontecerá dali pra frente. E o Floch ainda parabeniza ali, né, o Jean, que fez as coisas enquanto ele estava quase sendo esmagado pelas muralhas. E enquanto isso, a família Braus consegue uma reunião de Armin, Mikasa, Jean com a Gabi. Gabi, que não quer lutar, ela fala: olha só, eu só quero meu amigo ir embora daqui. Urana tinha dito para ela que havia um dirigível que poderia a retirar de lá, mas ela não ia embora sem o amigo dela. E ali ela descobre que o Connie pegou o garoto para aparentemente dar ele de alimento para sua mãe. O Armin explica toda a história, ela não consegue aceitar, é óbvio, ela se desespera. E no meio desse diálogo desesperado, ela fala do Rainer e comenta como quem não quer nada, que inclusive não se importe com ele tá acabado, e comenta que assim que as muralhas foram destruídas, como eu disse, a armadura dele, a carapaça daquele mesmo material, se desfez. Um comando do Eren fez que aparentemente todo esse material na ilha se desfizesse, inclusive aquele de um titã original. E isso a Gabi falou para dizer pro Armin que, pô,
Esse cara não tá controlando a coordenada toda? Ele não pode fazer a mãe desse amigo de vocês voltar ao normal? Não sei, Gabi, é o que nós leitores também não sabemos. Eu nunca gostei dessa estratégia. Que em algum ponto o Eren pudesse falar: e agora todos voltam a ser humanos, ou e agora ninguém mais vai ser titã. Não sei se nunca houve o intuito de alguém com a coordenada fazer isso, ou se ninguém teve antes disso um controle total como o Eren tem hoje, com um aval, aparentemente, da Ymir Fritz, tá? De qualquer maneira, isso que ela falou com outro propósito starta na mente do Armin. Peraí, se tudo feito desse material foi destruído naquele momento, Anne. Ele não sentiu a Anne como muitas pessoas estavam achando quando tinha saído só spoiler. Ele pensou, porque o Armin, por mais que vocês o subestimem, ele ainda é inteligente. Ele se lembrou e realmente Anne foi solta. Ela saiu daquele cristal, não porque ela quis. Foi um efeito colateral da ordem do Eren. Com seu uniforme antigo, não sei com quais lembranças, Anne acorda meio ali que sufocando, e como diz no final do capítulo, essa garota foi cristalizada quando ela tinha resolvido finalmente voltar para o seu pai. E agora que ela acorda nesse contexto, e que o pai dela, como a gente viu no começo do mangá, também está correndo risco, o que ela vai fazer? Alguém pode fazer alguma coisa nessa situação? Como a Gabi e eu falei aqui, poxa, ele é um amigo de vocês, não vai lá conversar com ele, manda ele fazer alguma coisa. Há possibilidade para diálogo? Ou daqui para frente é só dor, caos, sofrimento, destruição até o fim? O que vocês acham? O que vocês pensam do Eren? O que vocês acham da atitude ali da família da Sasha? Vocês sentiram muita tristeza ao ver o Pixis sendo morto como titã irracional? Vocês acham que aconteceu o que com o Zeke? E nesse contexto de colossais indo embora da ilha, cadê Levi e Randy? Ou o corpo deles que seja? Queremos respostas, mas as respostas estão aparecendo. Se a Anne, depois de tantos capítulos, de tanto tempo, finalmente apareceu para alguma coisa, ela não foi simplesmente esmagada, Levi em algum momento vai aparecer, nem que seja o corpo dele, ou o fandom vai matar o Isayama. Faremos mais vídeos comentando deste capítulo, mas já comenta aqui o que você sentiu em ver a Anne finalmente livre. O que ela fará? A gente pode fazer vídeos comentando disso? Pode. Quer perguntas e respostas? Conta aí. Me segue nas redes sociais pra gente combinar certinho quais serão os próximos temas. Não esquece de conhecer a loja do canal, que também tá com produtos já vinculados ao YouTube para facilitar para você, mas o link também tá na descrição. Se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o like, hein? Tchau, tchau!